Aqui no Brasil, a comunidade nipo-brasileira se encontra com os caicãs fechados. É proibido festas, é proibido casamentos, matsuris, undokais, bonencais. As escolas estão fechadas. E isso aconteceu há mais de um século atrás. Naquela época, era proibido também se falar japonês, os jornais de língua japonesa estavam proibidos aqui no Brasil. Mas, com a união de todos, nós demos a volta por cima. Essa história nós vamos contar hoje. Na época já dos anos 30, já passados mais de 20 anos da imigração, dos primeiros imigrantes, então a comunidade já estava formando colônias agrícolas em diversos locais. Nós temos um mapa, por exemplo, do estado de São Paulo, onde existiam estradas de ferro que percorriam o interior. E ao longo das estradas de ferro existiam várias colônias, ou comunidades de japoneses, se formando lá. E sempre os japoneses procuraram trabalhar em coletividade. Então eles formavam essas colônias porque juntos eles poderiam produzir melhor. Então algumas famílias que tinham mais posses ou tinham tido algum sucesso com alguma plantação, por exemplo, anos 30 também é a época que o algodão teve um grande sucesso, E algumas pessoas enriqueceram muito com esse algodão, porque o algodão era vendido, exportado para Estados Unidos, Inglaterra e próprio Japão. O Japão comprava dos próprios produtores japoneses, E isso fez com que muitos japoneses que plantaram algodão tivessem um sucesso. E esses, então, conseguem mandar algumas pessoas, filhos, para estudarem na cidade. Mas isso era um privilégio de poucos, eu acho. Getúlio Vargas começa a mudar algumas leis, restringindo o número de imigrantes em relação aos anos anteriores. A língua estrangeira é restringido nessa época e principalmente os japoneses que tinham mais de 500 escolas pelo interior, todos eles depois são obrigados a fechar, porque não pode mais usar a língua japonesa, nem ensinar línguas estrangeiras para as crianças. Então, quando proíbe-se a língua japonesa, está proibido então o jornal, rádio, as cartas. Havia restrições, inclusive, de circulação. Então, você tinha que ter um salvo-conduto para estar andando de um lugar para outro. E também as restrições eram não só para escolas, mas também atividades culturais nas comunidades, porque eles faziam dokai, que é a gincana esportiva, faziam teatrinhos, tudo isso que juntava mais de 3 pessoas estava proibido. A maioria dos japoneses que vieram para cá, vieram depois das guerras russo-japonesa, Nichiro Senso, o famoso Nichiro Senso, que o Japão foi a grande vitória do Japão. Então eles acreditam que o Japão é militarmente poderoso, jamais perderia uma guerra. Mas isso é uma torcida também. Na verdade, o sentimento de qualquer pessoa que torce pelo seu país acredita na vitória do Japão. E eles condenam pessoas que comentam que o Japão está perdendo a guerra, porque isso para eles era inconcebível. Então, seda, que servia para paraquedas, e a produção de menta, que parece que era um componente para fabricação de bombas, Então, alguns japoneses que viam outros japoneses produzindo esses produtos que eram exportados para o país inimigo, eles ficaram muito revoltados e passaram a destruir plantações de menta ou tocar fogo nas pessoas que estavam produzindo seda. Então, esse era uma forma de sabotagem em relação às pessoas, os próprios imigrantes japoneses, destruindo a plantação de outro que estava ajudando um país inimigo deles.
a imagem negativa do japonês, né, começa a ficar muito forte para os brasileiros, mesmo porque nos jornais existem caricaturas dizendo, olha, né, japonês amarelo, etc. Então, o brasileiro passa a hostilizar, né? Houve ataques em algumas lojas, vários comércios do interior que tinha uma vendinha, uma quitanda, né, barzinho, né, eram atacados, né, eles destruíram, né. O final da guerra, que é noticiado nos jornais, estampado, por exemplo, a bomba atômica de Hiroshima, né? Mas isso, para os japoneses, era uma coisa muito trágica, mas ao mesmo tempo, muita gente não acreditava, né? Acreditava que isso era fake news dos americanos. Então, mas à medida que as pessoas vão tomando uma certa consciência, né, então surgem pessoas que tinham um entendimento melhor, inclusive de língua, né, de língua portuguesa ou inglesa. Essas pessoas começam a entender que realmente o Japão perdeu, né? Começa então esse conflito entre os vitoristas, né, que são pessoas que acreditavam na vitória, eram ferrenhos crentes, né, de que o Japão jamais perderia a guerra, e os derrotistas, que eram as pessoas que tinham consciência melhor da situação geral do mundo, né? Então, essas pessoas que eram os derrotistas ou mais conscientes, os esclarecidos, eles acharam que já nos anos 50 ainda existir pessoas falando que o Japão venceu, né? Eles falaram, mas não pode continuar assim, nós temos que falar, né? Fazer com que a população comece a entender isso, e começam algumas palestras, né? Para conscientizar os japoneses, o próprio japonês tentando conscientizar. Mas aí os que são esses vitoristas não aceitam e passam a matar. Então esses que são os líderes dos derrotistas ou dos que tinham eram os esclarecidos, né? Eu lembro meus pais também comentando, praticamente eles nunca contaram nada sobre esse período da guerra, mas eu lembro que assim, o sentimento que existia era de muita tristeza saber que o Japão perdeu a guerra. E também de insegurança, né? E aí, como é que nós ficamos, né? Que a intenção era voltar um dia para o Japão. Todo mundo está juntando dinheiro para poder voltar. Mas o Japão destruído do jeito que estava, né? Então eles perderam o rumo mesmo. O que vamos fazer agora? O que será de nós aqui, né? Porque inclusive a embaixada, consulado, nada existe, então todos aqui no Brasil, os imigrantes japoneses, estavam à própria sorte. Bom, aos poucos todos têm a consciência de que vamos viver aqui. O pós-guerra, os japoneses já estavam aqui há 40 anos, né? Então, já estavam criando os seus filhos Niseis, né, já nascidos aqui, e eles tinham condições materiais, né, de ajudar seus parentes no Japão, né? Especialmente tem um papel importante das mulheres, né? Mulheres japonesas exerciam trabalhos filantrópicos, né, de solidariedade em organizações da igreja, né? Uma campanha, né, de solidariedade que seria muito comum, né, para você enviar material, mantimentos para seus familiares ao Japão. Para organizar isso demorou 2 anos. Bom, sendo o Japão país derrotado, né, e o Brasil fazendo parte das forças aliadas, né, não haviam relações diplomáticas entre os dois países, né? Isso vai ser retomado aí no início da década de 50. Então, assim, era necessário, né, que toda essa ajuda também para chegar ao Japão tivesse que ser intermediada por outros países, né? E isso foi uma situação que dificultou bastante essa atividade. Além das questões internas, né? Por que o Japão se virava nessa época, né? Não tinha economia, não tinha força militar, era ocupado. Havia juventude, né? Na década de 40, né, tem uma geração de nadadores excepcionais, e esses nadadores eles vão percorrer o mundo, né, e os americanos vão apelidá-los de peixes voadores, né?
e eles virão ao Brasil, né? Eles vêm em 1949, né? E lógico que a comunidade vai assisti-los, né? nessa exibição, né? no ginásio do Pacaembu, né? E ali acontece simbolicamente uma situação de generosidade, né? dos governantes de São Paulo, né? Permitindo que seja entoado o hino nacional japonês, né? De um país que ainda não tem relações diplomáticas, né? E isso já foi bastante importante, né? Esse fato ele vai repercutir em toda a trajetória, né, da relação do Brasil e Japão, né? É bastante singular isso. O reatamento das relações diplomáticas com o Japão, né, quer dizer, ele vai ser possível a partir de 1952, né? Em 1952 tem o Tratado de São Francisco que o Japão retoma, né? Ele é reconduzido a ser um país independente, né? Até então era um país ocupado pelas forças aliadas, né? Capitaneadas pelos Estados Unidos. São Paulo ia comemorar 400 anos em 1954, né? E São Paulo era chamada a locomotiva do Brasil, né? Era a cidade que naquele momento mais crescia no mundo, né? Então a cidade organiza uma grande comemoração de 400 anos, em 1954. E o grande projeto dessa cidade, nessa comemoração, seria inaugurar um grande parque central, né? E esse local vai se chamar Parque Ibirapuera, né? E nesse parque é convidado o arquiteto Oscar Niemeyer, que era já um expoente brasileiro e internacional da arquitetura, né? Então, assim, a comunidade japonesa, diante das outras também, né? Eu diria a liderança da comunidade, né? Vê como uma grande oportunidade a participação nesse projeto do Parque Ibirapuera, né? E ela se organiza para participar erigindo, né, um bem patrimonial para o parque, né, e que demonstrasse o nível, né, da cultura japonesa para ser usufruída para o público, né. Isso vai acabar se concretizando no que hoje é o pavilhão japonês do Parque Ibirapuera. Ele é o primeiro exemplar efetivo de um projeto Brasil-Japão. Teve participação ativa, né, da Prefeitura, do Governo do Estado, né, dos intelectuais de São Paulo, né. Tem expoentes como Guilherme de Almeida, né, poeta de São Paulo, né, e também do empresário Francisco Matarazzo Sobrinho, né, dirigente das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, né, que era a maior empresa privada do Brasil naquela época, né. O governo do estado ele cedeu uma área dentro do parque, né, e essa parte, né, esse terreno poderia ser ocupado como a comunidade achasse mais conveniente, né. Houve muito debate, né, interno da comunidade, realmente do que deveria ser essa construção, né. Mas acabou se consolidando como sendo uma proposta cultural, né. Uma casa, um jardim que expressasse os aspectos mais importantes, né, da cultura milenar do Japão, né. Kiyoshi Yamamoto, né? Kiyoshi Yamamoto é um doutor em agronomia da Universidade Imperial de Tóquio, né? Hoje Universidade de Tóquio. Ele era o diretor-geral da Fazenda Tozan, né? Ele era representante dos interesses da Mitsubishi no Brasil, né? Era uma pessoa muito importante. Ele tinha à sua volta, né, expoentes das cooperativas agrícolas, né, do Banco América do Sul, né, demais empresas japonesas.
e que dariam suporte financeiro, né, para isso, né, mas não era simplesmente uma atividade empresarial, né? Então havia essa conotação da comunidade, né? Então assim fez-se uma campanha financeira que envolveu assim quase todos, né? Todas as famílias de japoneses participaram dessa campanha financeira para a construção do pavilhão japonês, né? É importante salientar nessa campanha financeira que a comunidade ela não se organizou de repente, né? É um processo. E em 1954, ou um pouco antes, né, que começou a campanha, em menos de, 10 anos, né, do final da Segunda Guerra, já haviam 200 organizações da comunidade nipo-brasileira, né? Quer dizer, isso acho que denota um pouco da capacidade de organização ou da necessidade de organização que os japoneses têm de forma comunitária, né? No início da guerra haviam cerca de 400 associações no Brasil, né? Todas elas vinculadas a escolas, né, de língua japonesa. Eles foram fechados, né? E eles ressurgiram com a reorganização pós-guerra, com a democratização do país, de uma forma formal, registrada em cartório, né? E realizando atividades para uma sociedade maior, não só vinculados à sua comunidade interna, né? Essa é uma novidade importante, né? E a campanha financeira do pavilhão japonês vai se sustentar através dessas organizações que já existiam, eram cerca de 200, né? A liderança da comunidade vai sensibilizar o governo japonês e o governo japonês vai entrar com cerca de metade dos recursos para a construção desse pavilhão. Pode ser considerado que existe um movimento tanto do Japão de tentar se viabilizar enquanto país digno, né, no cenário internacional, no pós-guerra, com o Tratado de São Francisco, né, ao mesmo tempo numa condição, numa postura muito diferente, né, do que foi imaginado décadas atrás, né, de ser um povo beligerante que invadia países, né, que realmente se valia de condições militares para poder viabilizar seus intentos, né. Kiyoshi Yamamoto, primeiro presidente, né, e a liderança maior da construção do pavilhão japonês, ele passa de administrador e cientista, né, pesquisador, para ser uma liderança de uma comunidade, né. Eu acho que pode ser citado também Kunita Miyasaka, né, um dos fundadores do Banco América do Sul, o banco que surgiu em Marília nos anos 40, né. Ele tinha os interesses de um conglomerado japonês também, né, era representante e ele teve, juntamente com Kiyoshi, essa visão, né, da importância de aliar a atividade econômica e social aos interesses de algo maior, né, das relações entre um país e outro, né, e também desde o começo, né, da própria tese do que é esse pavilhão japonês, está claro assim de que se há uma cultura de um povo, né, ela só será importante se efetivamente ele for reconhecida por outros povos, né, por outras origens. Não pode ser apenas uma cultura a ser praticada pelos próprios. Ele tem que se viabilizar, tem que dialogar com o que está em volta, né? Então, a campanha para a construção do pavilhão japonês, ele é um momento claro de superação, né? Se for pensar em termos de comunidade, de superação de um momento em que os japoneses eram derrotados numa guerra, não benquistos porque eles se matavam entre si, né? Que tinha uma cultura que não se misturava com a cultura local, né?
Tudo isso houve uma superação. E dentro da comunidade também, acho que se consolida o pensamento de que boa parte dos que imigraram, eles terão que viver aqui, né, e criar seus filhos como brasileiros aqui no Brasil, né? Acho que ele reúne tudo isso, né? Então, nesse sentido, ele é muito especial. A comemoração do quarto centenário, né, da cidade de São Paulo, né, ele aconteceu no decorrer do ano de 54. Né? Efetivamente, o parque inaugurado em setembro de 54. Né? E o que fazer depois, né? Esse bem, ele deveria ser administrado, né? A prefeitura tem que administrar um novo bem, o parque inteiro, né? Tem equipamentos. E o equipamento pavilhão japonês, até pela sua singularidade, a prefeitura solicita à comunidade que se organize para a sua manutenção, né, a sua administração, né? A comunidade se organiza numa entidade chamada Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, né, que hoje é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, né, com seu apelido Bunkyo, né? E há um outro movimento semelhante ao que aconteceu em Nova York, né? Expoentes, lideranças da comunidade paulistana, intelectual e empresarial, eles preconizam a constituição de uma entidade de amigos do Japão, né? E essa entidade de amigos do Japão, ou seja, uma entidade aberta a quem quisesse, né, colaborar ou conhecer ou construir, realizar atividades relativas à cultura japonesa, eles acabaram fundando uma entidade chamada Aliança Cultural Brasil-Japão. Então, o pavilhão japonês ele gera diretamente dois filhos, né? Duas entidades, né? Um voltado para uma sociedade maior e a outra organizar a comunidade para manter e realizar as atividades relativas à cultura japonesa no pavilhão japonês e, na verdade, estender as atividades do pavilhão japonês para o país inteiro, né? A comunidade japonesa veio sempre trabalhando coletivamente, né? Eles sempre admitem que sozinho não consegue fazer nada, então o trabalho coletivo também é uma característica, eu acho, né, do povo japonês, e essa união conseguiu fazer muitas coisas, né? Então, desde antes da guerra, a construção do Hospital Santa Cruz, por exemplo, que era o hospital japonês, né? Hoje está já o nome alterado, mas era o desejo de toda a comunidade japonesa e todos juntos, né? Doando um tijolo cada um, né? Essa era a filosofia, tentar construir então um hospital que seja da coletividade, né? Então esse tipo de movimento é o que permitiu que a comunidade conquistasse não só esses grandes hospitais, né, que eram também já de ponta, né, e sempre conseguiram fazer grandes eventos também, né, por exemplo, a vinda de todas as autoridades do Japão, príncipes, né, imperador, tudo isso, se não tivesse essa união da comunidade, seria muito difícil você organizar, lotar um Pacaembu inteiro, por exemplo. E essa união, então, não só aqui existe o Bunkyo, que é a sede, né, da comunidade, mas também as associações dos interiores, né, de todos os lugares do Brasil, de norte ao sul. Se não tivesse essa união de todos, muitas coisas nós não teríamos conseguido realizar, né? Então, eu acho que essa filosofia de união sempre tem que existir, né? Principalmente agora, então, por causa da pandemia, tem associações que a gente sabe que
não têm atividades, estão sem perspectiva, não sabem como sair disso, já que não pode fazer nenhuma atividade e não tem auxílio de nenhum lugar, né? Auxílio emergencial também para essas coisas é difícil. Então, eu acho que nesse momento é que as pessoas têm que se unir, né? Lembrar que nós sempre unimos as forças, né? E hoje o Bunkyo, eu acho que está mostrando também o caminho, né? Unindo, por exemplo, os jovens, trazendo os jovens que são muito mais motivados por si só, porque são jovens, né? Então eles têm promovido muitos eventos que muitos adultos têm ficado muito admirados e vendo que realmente a perspectiva está mudando graças às ações dos jovens, né? Os jovens mostraram que online é possível fazer muitos eventos, né? E também envolver praticamente o Brasil inteiro. Todos podem assistir, todos podem aprender. E eu acho que assim, aos poucos, vão encontrando soluções, né, quando todos trabalham juntos para sair de uma situação ruim, né? E isso eu acho que vem vindo assim, acontecendo na comunidade japonesa desde que chegaram aqui. Sempre se ajudaram, né? Sempre trabalharam coletivamente e não existe muito esse de sucesso individual, porque sozinho você ser um sucesso não tem muito sentido. Mas você poder unir as forças para que todos possam sair da situação, esse eu acho que é a filosofia do japonês. E eu acho que a pandemia mostrou isso, que principalmente o envolvimento dos jovens, eu acho que foi a grande conquista dessa pandemia. Então, os japoneses estão aqui no Brasil já há mais de 100 anos, né? Quase chegando a 120. E o pavilhão japonês tem mais de 60. O Bunkyo também existe há mais de 60 anos. A comunidade se reorganizou depois da Segunda Guerra há tanto tempo, né? E acho que é sempre importante não esquecer, né? São palavras que o imperador Meiji usava muito, né? A gente nunca esquecer quem somos e de onde viemos, né? E assim, passamos por muita coisa, né? Muito progresso, né? Muito progresso econômico, muita elevação intelectual, cultural, né? E também passamos por muitas dificuldades, né? Desafios, mas sempre unidos pela superação, né? E sempre seria importante acrescentar um aprendizado que ocorreu ali principalmente na superação da Segunda Guerra Mundial, né? Dos reflexos da Segunda Guerra Mundial. E esse momento de superação ele foi conquistado porque os japoneses ficaram no Brasil, acho que todos se conscientizaram, né? E que todos juntos poderíamos construir algo melhor, superar as dificuldades e contribuir com todos, né, para a construção de um país cada vez melhor, né? Esse aprendizado ele deve ser recordado justamente sempre, né, porque sempre existem novos desafios, né? E hoje, 2021, 2020, temos essa pandemia que assola o mundo inteiro, né? Mas a ciência, a consciência das pessoas, o comprometimento, temos hoje os caminhos de superação, né? Então, se a humanidade lá atrás, né, conseguiu passar por tudo isso, por que nós hoje não poderíamos passar, né? Então vamos, Ganbarimashou.